Agora eu vou chamar ela, a nossa pequena, grande prodígio, ela que fala sobre cultura, entretenimento, nossa Alexia Marília. Alexia Marília, não muito Alexa. fofa. Não, Alexia Marília já está aqui com a gente. Muito boa noite. Estava aqui ouvindo as mensagens dos ouvintes com a gente. Sim, mensagens aí dos nossos fãs da TMC que acompanham a nossa programação, Exatamente. né? Muito Muito bom, obrigada né? pela belíssima introdução que já virou marca registrada aqui nas minhas entradas, né? No Pequena resumo gigante. TMC. Muito Você boa sabe que noite. quando ele quer, ele sabe ser gentil, né? É verdade, quando ele quer, sim. mas também quando ele não quer, você sabe, Quando né? as pessoas são gentis, eu sou gentil. Cadê o chicote, por gentileza? Me fala uma coisa. Fala, querida. Aí. Morreu uma personalidade do mundo cultural, foi isso? Uma das mais lindas do mundo. É essa que a gente tá falando? Não, não. Dani Mel, não sabendo Eu tô achando que você vai falar, que você ia falar da Brigitte. Não. Brigitte Bardot já Achei que você ia foi, falar da Brigitte Bardot. Não é sobre a Brigitte Bardot. Na verdade, é sobre um tema aí que viralizou, né, em 2012 até hoje em dia, né, que ele ainda acaba voltando aí aos destaques da programação cultural, do noticiário cultural, e voltou a ser debatido na segunda-feira. Por quê? Porque aquela obra de arte famosa, né, que foi aí considerada como a pior restauração do mundo, ela voltou a ser comentada pela morte da responsável pela restauração, que é a restauradora Cecília Gimenez, né? Ela morreu nesta segunda-feira. E eu queria trazer aqui um pouco um aprofundamento dessa notícia. Diga. Né? Porque qual é a notícia? se fala, né? que a Cecília, né, estragou a obra. Olha, quem está nos assistindo agora... Explica melhor para quem ver, não... havia uma obra de arte, não é isso? Era na Espanha? Sim, exatamente. Falando um pouco da Cecília, né? O nome dela é a Cecília? Cecília Gimenez. Ela nasceu no dia 23 de janeiro, em 1931, em Borja, né? Na Espanha, uma província ali em Zaragoza, né? Uma pintora amadora. Ela não tinha uma formação acadêmica, porém era uma artista por paixão, né? Desde muito jovem fazia pinturas, até chegou a fazer pequenas restaurações em igrejas, mas nada de forma profissional, né? Ela ainda tapava uns buracos, fazia ali umas coisinhas ou outra, gostava muito de pintar, tinha isso como uma paixão, um hobby, né? E apesar dela amar a pintura, ela não tinha uma formação acadêmica para isso. Percebia-se. Olha aí, ó, quem está agora no nosso YouTube, eu vou fazer uma narração. Tem uma obra de Jesus Cristo, uma pintura, um afresco de Jesus Cristo, um papiro, né? Uma espécie de papiro. E ele foi se desgastando com o tempo, a imagem do Cristo foi se desgastando com o tempo. E a dona, qual é o nome dela? É a dona Cecília Gimenez. Dona né? Cecília Gimenez decidiu fazer uma restauração por conta própria. Ela não tinha autorização formal, na verdade, para fazer essa restauração, e ela acabou viralizando por ter descaracterizado completamente a obra. Foi isso que aconteceu, né? Aí que tá, ela teve autorização para fazer. Só dando assim um parecer do que é a obra, né? Como o Thiago bem introduziu, um fresco religioso, né? Foi pintado ali pelo Elias Garcia Martínez no início do século XX. Esse fresco estava localizado ali na cidade de Borja também, no Santuário de la Misericórdia. A obra, né, no latim, traduzindo, né, o ecce homo, quer dizer eis o homem, é uma referência bíblica, né, de uma cena bíblica onde Jesus Cristo é apresentado a uma multidão antes da sua crucificação. E o que aconteceu, né, afinal? Por que ficou desse jeito a obra, né? Em agosto de 2012, aos 81 anos, a Cecília tentou restaurar o afresco que, com o tempo, né, essas obras de arte, quando não são conservadas da forma apropriada, elas realmente ficam ali desgastadas, e aí é necessário realmente um profissional adequado para fazer essa restauração. Por umidade, por causa do tempo, má conservação. E ela, né, ficou preocupada ali com o estado da pintura e conseguiu uma permissão do pároco para fazer, né, a restauração.
Só que aí, como ela não tinha, apesar de ser uma artista amadora, não tinha a formação né, acadêmica necessária, porque uma coisa é eu fazer um desenho aqui do Thiago Fortuna, da Dani Mel, a mão livre, vou aqui fazer. Outra coisa é você fazer uma restauração, é necessário ali um equipamento, uma técnica, porque você tem que manter a obra da forma fiel né, ao que ela era anteriormente, né? E aí ficou esse resultado. Viralizou nas redes sociais. Eu diria que ela transformou um Da Vinci numa Tarsila do Amaral. Coitada da Tarsila. Porque quem olhar a imagem vai parecer que ela transformou um Da Vinci numa Tarsila. Não, os traços ficaram muito mais da Tarsila do Amaral do que do pintor, que deve ser um pintor mais clássico, uma coisa mais... E quando aconteceu isso... Aqui, parece um autorretrato. Quando aconteceu isso, vale a gente dizer, a Cecília tinha 81 anos, né? Sim, uma idosa. E ela procurou a prefeitura e ela assumiu a responsabilidade. Ela falou, gente, foi eu que fiz. Ela assumiu a responsabilidade. Inclusive, o padre, né, chegou a solicitar para o prefeito para cobrir a imagem, porque como virou piada, né? Mas o pedido foi negado. E a idosa, né, a Cecília, sob ameaça de um processo judicial... em razão de uma classificação de ato de vandalismo, Coitada. Ela caiu em depressão, chorou pra caramba, ficou super mal, porque imagina, o mundo inteiro rindo da cara dela, né? Nas redes sociais o pessoal começou a chamar a obra de Monkey Jesus, né? Jesus Macaco, Potato Jesus, Jesus Batata, então ela ficou muito mal com isso, né? Mas aí passou um tempo, a poeira baixou, depois ela até começou a levar numa boa a situação, né? Então, falando um pouquinho aí sobre os últimos momentos dela, né? Ela viveu quase toda a vida dela na cidade de Borja. Nos últimos anos enfrentou uns problemas de saúde, já apresentando ali um quadro de demência, e morreu nessa segunda-feira, né, aos 94 anos, num lar de idosos, né? Asilo. A causa é um asilo, a causa oficial da morte não foi divulgada, mas as autoridades locais, os moradores, descreveram ela como uma mulher muito generosa, dedicada e forte, lembrando ela com muito carinho, né? Porque, de fato, ela era muito querida ali, né? Ela queria fazer uma boa atitude, né? Eu tenho certeza que ela queria restaurar, mas não tinha a técnica e acabou errando na mão. Sim, mas eu vi aqui umas aspas dela de uma coisa muito legal, porque no começo ela realmente ficou triste e ela falou, né, agora eu vejo algo positivo, mas eu levei muito tempo para chegar a esse ponto, que no começo ela falou que ela sofreu muito, ela chorava todos os dias, porque tinha gente esperando ela na porta, perseguindo com câmeras, com perguntas. Ela falou, eu não sou uma das grandes pintoras do mundo, mas eu sempre amei pintar. Aí ela fala assim, que depois de um tempo, uns 2 anos, ela fala, todos aqui veem que eu fiz uma coisa sobre uma perspectiva diferente, porque essa restauração colocou Borja no mapa mundial, o que significa que fiz algo pela minha aldeia que ninguém mais conseguiu fazer. Isso que eu ia comentar, inclusive, tornou-se um destino turístico mundial, porque antes eles recebiam ali cerca de 5 mil visitantes, e aí depois desse acontecimento passou ali para 40 mil, 50 mil pessoas que foram lá curiosas, né, visitar. Tudo isso ela contou, inclusive, num documentário, né? E aí eu acho legal destacar também, porque eu até tive dificuldade para achar imagens de outras obras da Cecília, né? Ela fez outras obras? Ela fez uma exposição tempos depois, inclusive eu separei uma das imagens. Não restauração. Ela pintava, né, obras dela, inclusive ela fez uma outra versão do Equihomo, né? Aí no estilo dela, né? Sem restaurar uma obra que já tinha sido feita. Aí ela fez ela própria. Inclusive foi até colocaram num vinho ali, começou a ser comercializado. Ganhou também. Virou uma marca. Virou uma marca registrada, né? Então, tadinha, né? O pessoal mete o pau na dona Cecília. Viva a Cecília. Viva a Cecília, isso mesmo. Melhor das intenções, viva a Cecília. Fez a prefeitura ganhar dinheiro. Colocou Borja no mapa mundial.
E ainda, olha, se eu fosse vocês, eu fazia uma estátua pra ela ou fazia um afresco com o rosto dela e colocava na prefeitura de Borja. Eu também sou a favor. também Eu também acho. Inclusive, assim, o pessoal fala assim, ficou horrível e tal. Mas ficou... A arte, ela é complexa, né? A arte está nos olhos de quem vê. Exatamente. Então, ficou ali uma obra abstrata, né? Vamos... Ficou um pouco estranho, mas foi com a melhor das intenções. Da 20 pra Tarsila, ficou mas um tá pouco tudo bem. estranho. Um olhando outro aqui. estilo, né? Mas se foi com a melhor das intenções, viva a Cecília, Viva que Cecília. descanse em paz, não é? Eu não faria melhor que ela. Não tenho a menor dúvida. Faria o Jesus em palitinhos, né, Thiago? Eu falei, nem isso, talvez. Tá bom, Alexia Marília, obrigado pela Obrigada, sua querida. participação fundamental. Te Obrigada. aguardamos amanhã. Amanhã você tá com a gente, né? Sim, estarei. Comemoremos o Réveillon aqui todos juntos no Sim, estúdio da estaremos TV. aqui.